O livro de Salmos, o de número 119. Livro de Salmos, o de número 119. Nós vamos ler do verso 65 a 72. Livro de Salmos, o de número 119, verso 65 até o verso 72. Nos diz a palavra do Senhor: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, e ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, valeu mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Que assim Deus seja misericordioso e inscreva em nosso coração os ensinamentos da sua palavra. Uma passagem interessante esta, e eu gostaria de falar com os irmãos sobre ela, sobre bondade de Deus e aflição. O salmista diz assim: foi-me bom o passar por aflição. Gostaríamos de dizer essas palavras? Estamos preparados para dizer essas palavras? Nós vivemos em aflição. Nós vivemos em um período chamado de grande tribulação. E Jesus nos disse que no mundo passaríamos por aflição. Todos os dias da nossa vida nós temos problemas. Não há sequer um dia em que não tenhamos problema. Agora, quando um crente passa por aflição, ele se dá a conhecer. E nós podemos entender muito do que vai em seu coração. Todos contamos nossas vitórias e gostamos disso. Mas é preciso lembrar de que para contar as vitórias, nós temos que passar por lutas. Davi foi vitorioso porque ele lutou contra Golias. Lutamos para suprir as necessidades da nossa casa. Lutamos para educar os nossos filhos. Lutamos aqui no seminário, em nossa vida acadêmica, e passamos por muitas lutas todos os dias. Mas estas lutas hão de trazer a todos nós uma vitória, e uma vitória grandiosa. Quando terminarmos o nosso curso, sairmos daqui formados e então preparados para pregar a palavra de Deus. Bem, tudo isso é aflição, e esta seção do Salmo trabalha com este assunto. Faz 159 anos, por volta disso, é que Simonton chegou ao Brasil. Foi uma grande luta. Ele veio para a terra da febre amarela. E aqui morreu a sua esposa, e ele mesmo morreu aqui. Mas olhando os resultados da sua luta hoje, nós achamos que valeu a pena. Nós achamos que valeu a pena. E nos alegramos nisso. Nós não podemos olhar para as dificuldades e para as lutas, mas o que isso há de produzir em nós. E é isso a que o salmista se refere em nossa passagem. Então, ele diz: foi-me bom o ter passado por aflições. Ele reconhece que ele precisava da disciplina de Deus. E essa disciplina foi uma das maneiras que o Senhor trabalhou com ele para aperfeiçoá-lo. Vocês gostariam de crescer em um mundo que vocês não tivessem que enfrentar nenhum problema, nenhuma dificuldade? Se vocês crescessem em uma situação assim, vocês, quando adultos, não estariam preparados para enfrentar os problemas do dia a dia. Deus nos faz crescer dia a dia.
passo a passo, com problemas, deixando-nos passar por problemas que podemos resolver. Não nos veio tentação ou provação, além da que fosse humana, mas junto com a provação Ele nos dá também o livramento, diz-nos a palavra de Deus. E assim Ele vai nos fazendo crescer. Talvez por isso Tiago diga: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é? Deus nos faz crescer com as provas, com os testes. E assim nós vamos nos desenvolvendo. E o salmista faz esta colocação aqui. Isso falando da sabedoria e da bondade de Deus. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Frase para reflexão. Foi-me bom ter eu passado por aflição. No verso 65, nós temos assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Isto é bom. Na carta aos Romanos, nós temos o mesmo ensinamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Quando Deus permite que nós passemos por determinadas provas, Ele permite para que nós cresçamos, para que nós nos desenvolvamos. No verso 68, nós lemos: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Que grande compreensão teve o salmista dos problemas do dia a dia. Quantas vezes, quando provados, nós maldizemos a Deus? Quantas vezes, quando provados, nós murmuramos contra o Altíssimo? O salmista teve uma compreensão espetacular. Ele disse: foi-me bom o ter passado por aflição. Como é que você vê as lutas aqui no seminário? As dificuldades que você enfrenta academicamente, de relacionamento. Você acha que aqui estão os seus maiores problemas? Você está enganado. As maiores dificuldades, na verdade, estão no campo, no pastorado. E então, se vocês não forem aprovados nessas pequenas provas, vocês não estarão qualificados para o ministério. No mundo tereis aflições. Vocês vão conviver com aflições todos os dias da vida de vocês. E vocês já convivem com aflições todos os dias. Disse que essa é uma roupa que se veste quando é criança, infantil ainda. E só se tira depois que morre, ou na hora da morte. Problema. Nós temos que conviver com eles. E se nós não soubermos lidar com os problemas, então não estamos qualificados para liderança. Nem para casamento, nem para trabalho e nem para qualquer tipo de relacionamento. Então precisamos saber enfrentar esses problemas e saber que eles vêm e são dirigidos e controlados por Deus. Então, este é o primeiro reconhecimento que eu quero que você tenha. O reconhecimento de que a soberania e a bondade de Deus controlam os problemas pelos quais você passa, as aflições pelas quais você passa. Faz-nos crescer. O resultado é bom. Nós lutamos, mas temos um resultado bom. A segunda coisa é que a aflição é para o nosso bem. Um reconhecimento de que o Senhor usa a aflição para crescermos. É por isso que nós temos isso aí no verso 67 e 71. Antes de ser afligido, ele diz: andava errado, mas agora guardo a tua palavra, e foi-me bom ter eu passado pela aflição. Isso é a colocação do salmista. Já observaram isso na história de Israel? Considerem lá. Por exemplo, quando Jeremias, o servo do Senhor, ele, no capítulo 22, Jeremias diz a Israel: falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o meu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz.
Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Bem, irmãos, eu entendo isso. Às vezes, quando as coisas estão bem, eu tenho um ouvido surdo para Deus. Mas na aflição, Ele tem toda a minha atenção. Foi-me bom o ter passado por aflição, ele disse. Já considerou a história de Jó e o que ele mesmo diz sobre o que ele viveu? Eu me sinto profundamente impressionado com a história de Jó. No capítulo 42, dos versos de 1 a 6, ele diz o seguinte, então o texto diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, disse Jó, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque falei demais. Falei do que eu não sabia, do que eu não entendia. Agora, depois de ter passado por aflições, meus olhos te veem, ele disse. As aflições são importantes na nossa vida. Elas nos fazem crescer. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele nos faz crescer, permitindo que passemos por estas aflições, por essas dificuldades. Bem, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós temos assim, quem nos separará do amor de Deus, o amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E continua dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. E em todas estas coisas, ele diz aí, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém somos mais que vencedores em todas estas coisas, por causa do amor de Cristo. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele precisa que nós cresçamos. Ele quer nos usar como ferramentas, instrumentos maduros, prontos, preparados. E então, não reclamem das aflições. Foi-me bom ter passado por aflições. É assim que se adquire força espiritual. E eu quero dizer que a bênção do Senhor pode ser vista até nas maldições dos inimigos. E eu sempre me impressionou a passagem do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, aquela ocasião em que Simei sai perseguindo Davi e jogando pedras em Davi e proferindo maldições contra Davi. Então Abisai, filho de Zeruia, se dirige a Davi e disse, Senhor, o Senhor vai permitir que esse cachorro, esse cão, continue falando contra o Senhor? Deixa eu ir lá e cortar a cabeça deste cachorro, deste cão imundo. Bem, Davi disse, o que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Deus permitiu que ele fizesse isso. Deixa ele fazer. Quem sou eu para impedir? Deus poderia impedir aqueles que se levantam contra vocês de fazer o que eles fazem de errado contra vocês? Poderia, mas Deus não impediu. Por que Ele não impediu? Ele tem propósito nisso. Ele quer que você cresça. Se você não está preparado para enfrentar opiniões divergentes das suas, diferentes das suas, problemas com você no dia a dia, como é que você acha que estará preparado para o ministério? Ele permite que você cresça aqui, e a maneira de crescermos é esta, é passando por aflições. Por exemplo, uma equipe de vôlei que treina 6 horas, 8 horas por dia para ganhar uma medalha. O treinamento é sofrido, mas a recompensa é importante. E a nossa recompensa é importante. Nós só temos vitórias se nós tivermos
lutas. Não podemos ter vitórias sem lutas. Então, quando você sofre injustiça, eu pergunto, se Deus quisesse, Deus poderia ter impedido? Poderia. Ele não impediu. Por que ele não impediu? Então, tira lições dessas aflições e aprenda a fazer a vontade de Deus. Então, talvez seja para conduzir você ao bom senso e à retidão. Ele diz, eu andava errado. Depois que eu fui afligido, eu acertei o meu caminho. Então, todas as coisas cooperam para o bem do Senhor, daqueles que são chamados, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Todas as coisas. Você acredita nisso? Então saiba enfrentar problemas. Eu sempre gosto da atitude americana com os problemas. Eles dizem que os problemas existem para ser solucionados. Então você tem que reconhecer os problemas e resolvê-los. Os que podem ser resolvidos. Os que não podem ser resolvidos, você tem que conviver com eles. E você tem que ter sabedoria para discernir entre um tipo de problema e o outro. Deus nos abençoe e nos ensine a tirar lições desta classe fantástica, cujo professor é Deus. Tirar lições para o nosso crescimento, tirar lições para a nossa vida, tirar lições para o ministério. Foi-me bom ter passado por aflições.